boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Patrícia e eu sou apresentadora do podcast Movimente. Nós somos um grupo de extensão aqui na FACEF de discussão de filmes e no nosso podcast, nessa temporada, a gente está discutindo sobre animações. E a animação de hoje é Up, Altas Aventuras. E para apresentar comigo, a gente tem o Pedro, integrante do Movimente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro, segunda vez participando de um podcast do Movimente. Eu estou muito feliz e curioso para falar sobre Up. É um filme que eu gosto muito. E nós temos a Laura, aluna de publicidade aqui na FACEF. Oi, gente, boa noite. Tô no 7º semestre, muito feliz de estar aqui. Esse é meu segundo podcast. E nós temos a Lara, psicóloga. Oi, gente, tudo bem? Prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Me senti muito privilegiada de poder voltar, né? Eu acho que a faculdade aqui, me formei aqui, então que gostoso participar de outros encontros como esse aqui. Então, obrigada. E agora, só contando um pouquinho do filme, né? É sempre bom assistir o filme antes de escutar o podcast, porque a gente dá muitos spoilers. Mas contextualizando, Up Altas Aventuras é uma animação da Pixar e ele conta a história do Carl e do menininho que ele chama Russell. E a história é muito emocionante porque a gente vê toda a trajetória do Carl até ele resolver encher a casa dele de balões e flutuar sobre a cidade. Só que acaba que o Russell estava escondido ali na varanda dele. Ele é um escoteiro que tinha ido lá tentar ajudar para ganhar um instintivo de ajudar o idoso. Ele acaba que ele tá ali na casa e ele vai viver uma aventura junto com o Sr. Frederiksen. E nessa aventura eles estão em busca das Cataratas do Paraíso, que acho que, se eu não me engano, fica na Venezuela. Exatamente. Isso mesmo, né? E é uma história muito emocionante. Acho que tem uma construção muito importante do personagem do Sr. Frederiksen e também do Russell, que ele é uma criança ali, né, que tá nessa aventura. E eu queria saber, a primeira vez que vocês assistiram, eu acho que eu assisti até no cinema esse filme, se eu não me engano. E acho que eu chorei todas as vezes que eu assisti, de alguma forma. A minha foi a segunda vez e acho que poder reassistir, né, o filme com um outro olhar é muito gostoso, né? Poder revisitar, né, essa animação que tem tanto, acho que a ensinar, né, sobre a vida pra gente. Então, foi muito gostoso rever esse filme pra mim nesse momento da minha vida. Tanto que é um filme que todas as vezes que eu assisti a primeira cena, eu me emocionei muito. E dessa vez eu fui assistir de novo, pensando assim, vamos ver o que eu consigo tirar de lição, de aprendizado, o que eu posso trazer pro podcast. E a gente se emociona, porque mostra a vida, né? E é muito legal refletir que a gente pode construir a nossa vida, os nossos sonhos, e que ela tem um fim, né? Tipo, fica muito essa lição pra mim também. Mas eu adoro esse filme. Concordo, a primeira vez que eu assisto ele por completo, eu tenho um afeto muito grande pelo Up por conta de algumas coisas que aconteceram no passado, assim, mas eu nunca cheguei a assistir por completo o filme, eu assisti agora, só que já sabia um pouco da história, eu só não sabia o desfecho, né, como acontecia o final. E, assim, foi muito interessante, foi muito esclarecedor. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o filme é como que em 12 minutos ele já consegue apresentar muita coisa incrível. Em 12 minutos você já conhece ali a maior parte dos personagens, na verdade a Ellie e o Carl, né? E o quão incrível eles trabalham o Carl, porque ao invés deles simplesmente apresentarem o Carl numa situação de tipo, ele é um senhor que já tá ali, né? Ele é meio revoltado e tudo mais, e do nada ele decide viajar uma casa de balões. Não, mostra todo um contexto antes com a Ellie, para que a gente tenha um afeto no personagem, né? E eu acho isso muito interessante, muito, muito bonito e muito emocionante. Aquela cena do Married Life, né, que é o nome da música, e ocorre a vida inteira deles, eu acho muito, muito interessante. E, assim, digno de Oscar, né? Eu achei muito legal. Eu queria que a Lara contasse um pouquinho pra gente esse processo que o filme traz até do envelhecimento, né? Numa perspectiva tanto da Ellie quanto do Carl. Porque acho que dá pra gente pensar um pouquinho nela, né? Ali no filme também.
Eu acho que você tocou em um ponto, né, Ana, que pra mim é a parte mais bonita, né, uma das partes mais bonitas, assim, do filme, é aquele momento em que ele volta pra dentro da casa, né, e vê que ele perdeu tudo, né, logo antes dele enfrentar todos os monstros, assim, né, que ia vir pelo caminho. E aí ele observa que depois de ter perdido tudo, ele revê, né, o livro, né, dela, e ele ficou muito preso, né, ao passado, né, e ao futuro. Então, acho que isso é algo que dificulta muito a integração do luto, né, quando pra gente elaborar, né, um luto, não sei bem se a gente elabora, né, mas é importante a gente olhar pro presente, né, e aí ele fica muito no que não foi vivido, né, acho que a história ela é construída do filme pelo que ele não conseguiu viver com ela. E ela, talvez por aceitar, né, uma realidade frente a uma doença, né, falecimento ali dela, ela teve essa condição, acho que de viver o presente. Tanto é que ele olha para o livro, né, e ele se surpreende quando ele observa que ela tinha colocado as fotos lá, né. Então, acho que isso é muito, para mim, né, a parte mais bonita do filme. É esse momento em que, para mim, ali ele integra, né, ele aceita as perdas, tanto é que é depois disso que ele joga tudo, né, que tem dentro da casa para fora, e a casa, né, ele pode ir em busca da própria jornada dele, né, a própria aventura. Então... E eu gosto muito do elemento casa, porque eu percebo que em muitos filmes ele traz um significado, a casa tem um significado. E hoje de tarde eu assisti Parasita para um trabalho da faculdade, e a casa no Parasita também tem um significado. E eu acho que em Up, naquela cena em que ele acorda, ele vai lá pegar as cartas, e aí você vê que tá acontecendo uma obra gigantesca em volta, e só a casa tá ali intacta. Eu acho que é uma representação daquele momento que ele tá passando. Ele não tá conseguindo elaborar, né, a perda, o luto, então ele tá tentando manter a Ellie viva, não aquele sentimento de manter ela no coração dele e viver, é manter ela viva. Então, perder a casa é perder a vida dele que ele viveu no passado. Então, eu acho que isso é muito simbólico no filme. E até a imagem que mais marca o filme é a casa com os balões flutuando. E eu acho que isso é um símbolo também da história, né, dele. Assim, um símbolo, sem ser nas teorias da psicologia, mas um símbolo como se fosse um sinal da história dele, de que agora ele tá passando por uma transição. Que ele tá saindo da cidade que ele viveu a vida inteira e tá indo lá para as cataratas do paraíso. Eu acho que ele coloca um elemento pessoal, né? Porque a casa era uma casa compartilhada, né? A casa é símbolo do nosso mundo interno, né? Do eu, né? Mas quando ele coloca os balões, né? Ele coloca muito dele, porque tem a ver com o que ele fazia, né? Com o trabalho dele. Então, eu acho que tem essa representação, né? O Crawl, no começo, e durante a maior parte do filme, ele vê na casa a imagem dela. Porque, assim, em todos os lugares da casa tem foto dela, tem o livro, tem o cofrinho que eles, infelizmente, nunca conseguiram utilizar para ir para o Paraíso das Cachoeiras. Então, aquilo é tudo que ele tem da Ellie, mesmo que ela não esteja lá. E uma parte assim que eu achei bem interessante do filme que ficou na minha cabeça é aquele correio que você coloca assim, foi mostrado durante a cena no começo, em que eles estão construindo a casa. Por acaso ele se esbarra e coloca a mão lá no correio, ela vai lá e coloca a outra para complementar, tipo, não é um problema. Aí é uma coisa que eu acredito que ficou na cabeça dele. E lá na frente, quando tá tendo a construção, acontece um acidente. Um construtor, um operário, ele vai lá e acaba quebrando a caixa de correio. A caixa de correio. E aquilo para ele não era só uma caixa de correio. Aquilo lá era uma representação muito forte da Ellie, do tempo que eles estiveram juntos. Então a reação dele é o quê? De pegar a bengala dele, né, com aquelas bolinhas, e tacar na cabeça dele, do operário. Então, assim, eu acho muito forte. Eu acho que o material, ele, querendo ou não, ele é muito forte também na lembrança, né?
uma forma de ficar bem mesmo que a pessoa não esteja presente. Eu acho que soma muito com a situação da culpa, né? Acho que eles terem construído a casa juntos e ele não ter conseguido concluir o sonho dela, que se tornou dele, ficou um pouco de culpa. E aí, desapegar daquilo que remete à pessoa é muito dolorido. E eu acho que ele ter utilizado os elementos pessoais, como você disse lá, foi muito legal para poder ressignificar aquele sonho para se tornar dele. Então, ele foi e eu achei que realmente foi uma transição de vida, assim, pro Frederico, assim, né? Apesar dele já ser um senhor, sempre é tempo para ele sonhar, construir. Então, eu achei muito legal essa representação, assim, por ele ser um senhor, ele ter buscado uma coisa, fazer algo novo, né? Realizar alguma coisa. Acho que puxando, assim, né, um gancho, né, do que a Laura trouxe, tem um teórico, acho que eu sou psicóloga, não dá para fugir muito de psicologia, né? Tem um escritor, né, da área da psicologia de desenvolvimento, né, que é o Erik Erikson. E ele trabalhou muito a questão do desenvolvimento da personalidade. E aí ele postula alguns estágios, né, de vida, né, para a gente se desenvolver. E um dos estágios é o estágio, o 8º estágio, né, do ciclo da personalidade, que é marcado sempre por um conflito, né, uma crise, né? E a gente vê isso no filme. O quanto a crise, né, do 8º estágio tem a ver com o desenvolvimento ou de uma desesperança, né, que acho que está ligado a uma culpa, né, nesse caso, ou da integridade, que eu acho que ele alcança, né, o personagem alcança essa integridade, ele transita entre desesperança e integridade, ele alcança essa integridade na medida em que ele vai colocando a experiência, a sabedoria de vida dele, né, para poder enfrentar o Mantz, né, o vilão, né, da história, que até então era alguém super idealizado por ele. E é muito interessante também pensar o papel do Russell em tudo isso. Eu acho que ele desafiou ali, né, em todo o momento, porque ele é uma criança muito espirituosa. Então ele quer salvar a ave, ele tem um coração muito forte. Então ele praticamente se conectou naquela ave, que é o Kevin. E aí quando a Kevin, né, é capturada, ele amarra os balões nele e fala, eu vou salvar, não vai ficar assim. E é um momento ali muito também de quebra pro Carl, porque ele tá tão fechado, ele tá tão vivendo ali no passado, que salvar a ave é talvez uma direção pro futuro, né? Pra qual que é o próximo passo dele. E eu gosto muito também dessa amizade entre crianças e idosos. E eu vi esses dias um vídeo que, acho que na Alemanha, um lar de idosos se juntou com uma escola de primário, no mesmo lugar. E então as atividades são realizadas em conjuntos. Então as crianças estão aprendendo massinha e as senhorinhas estão lá junto. Então, não como, assim, alunas e, elas são iguais crianças, mas no momento de comunhão ali, né, de encontro de gerações. E os depoimentos dos velhinhos é tão bonitinho, eles falando que um deles que anda naquelas, tipo uma motinha que tem no shopping, sabe? Ele anda numa. E aí ele fala que ele se diverte, que é um momento de alegria do dia dele, é estar com essas crianças. E eu acho que é um encontro de gerações, né? Então, é muito interessante ver que o Russell despertou no Sr. Frederiksen um olhar até para essa alma que estava dentro dele, né? Do aventureiro lá de criancinha, de quando conheceu a Ellie. Sim, concordo completamente. E dá para até traçar uma semelhança com o que a Ellie fez com o Carl. O Carl, desde o começo ali, quando eles são criancinhas, ele é uma pessoa mais introvertida, né? Ela é mais extrovertida. E durante o processo que tem com os dois, que o filme mostra no começo, você percebe evidentemente que ele fazia as coisas por conta dela. E quando ela não tá lá, ele vai acabar perdendo isso. E quando o Russell aparece, é como se ele despertasse de novo, com um pouco de relutância, é claro, mas como se ele despertasse de novo. Então, é essa questão de explorar as potencialidades, né? Mesmo que a pessoa esteja em uma idade avançada. Então, eu acho muito interessante isso. Já entra na questão do livro, né? Que lá está escrito, obrigado pela aventura, agora é hora de você partir para outra. Assim, emocionante demais. Então, com o tempo, ele foi depositando no Russell uma nova vida.
Tanto que nos créditos do filme, eu até fiquei, sabe? Porque geralmente crédito você vai lá e desliga e é isso. Vamos para outro filme ou vamos digerir um pouco do que ele tá falando, do que esse filme específico tá falando. Mas durante os créditos mostra imagens do Russell, do Doug, né? O cachorro ali, junto com o Crow. Então, uma experiência nova, né? Eu acho muito, muito interessante essa questão das potencialidades e como essa geração, tipo, uma geração bem mais nova, uma geração bem mais velha, as duas combinadas, assim, dá algo muito interessante. Não se excluem, né? Sim. Mas acho que somam e um pode ajudar o outro, né? Então, acho que isso é muito bonito de ver. Essa integração mesmo dos opostos, né? Que a gente tanto fala na psicologia analítica. E uma coisa que eu também achei muito interessante, eu não sei se vocês repararam, é que o rosto da Ellie e do Frederiksen, o dele é quadradinho e o dela é mais redondinho. Então, me trouxe a sensação dela, ela sempre ser mais feliz, mais alegre, traz uma fluidez. E o rostinho dele ser mais quadrado traz essa amarra, assim, que ele é rígido, mais quadradinho, assim. Então, até os elementos visuais, assim, se somam muito no filme. E trazendo até as personalidades deles. E, tipo assim, até o Russell, ele também tem o rostinho mais redondo. E ele também transmite muito mais alegria, por ser uma criança, provavelmente, do que o próprio Carl, né? E uma coisa que eu achei legal de trazer também é a questão do cachorro. O cachorro, para uma criança e para um idoso, pode ser muito significativo, né? E aí acho que foi um elo entre os dois, de certa forma, que trouxe o próprio cachorrinho. Achei que ficou muito legal também essa representação, né? Acho que é simbólico, né? O cachorro, ele tem dentre inúmeras representações, né? Acho que o aspecto da fidelidade, né, a nós mesmos. Então, é isso que une, né? Uma das coisas que unem, né, o Carl, né, e o Russell. E eu comentei também sobre a casa. E eu acho que também tem uma questão ali da Ellie de resiliência. Ela é uma pessoa resiliente. Acho que até essa fluidez dela. Não deu certo o sonho dela de ser uma aventureira, né? De viajar pelo mundo. E aí ela vai trabalhar ali no zoológico, onde também o Carl trabalha. E eu acho que manter a casa se equivale muito a ele. É os balões, é ele ali. Quietinho, vivendo ainda a vida igualzinho ele sempre viveu. E eu acho que quando ele encontra com o que a Ellie deixou pra ele, é quando ele tenta quebrar um pouco dessas amarras dentro dele. E eu tinha pensado numa outra coisa também, que tinha a ver com a casa, mas me deu branco. Então, se alguém tiver alguma coisa aí pra falar, eu vou lembrar. Sobre a casa, é interessante, né? Que a todo momento é como se a Ellie estivesse lá. Pra ele chegar no Paraíso das Cachoeiras, tipo, é um trampo, assim. Ele passa por floresta, passa por partes de pedra, né? Então, ele sempre tá levando a casa. Ele sempre tá levando a Ellie. Ele até conversa com a casa, ele fala com a casa. Tipo, a gente tá chegando, tá dando certo. E até o Russell nem entende, né? Tipo, ele fica tipo, com quem você tá falando? Então, eu acho muito importante essa questão do peso emocional, né? O material, ele não é uma coisa que a gente tem que se apegar. Mas, automaticamente, a gente já se apega, porque aquilo significa alguma coisa, aquilo, sabe? Mas eu acredito que uma das formas de aceitar a perda de alguém é realmente deixar isso de lado. E ele faz isso lá no final, quando ele chega no Paraíso das Cachoeiras, ele vê que não tem significado nenhum. Ele sentou do lado e tinha uma cadeira que estava vazia. O que ele faz? Deixa as duas cadeiras lá fora, representativamente mesmo. Um era o Crow e a outra era a Ellie, de frente, assim, pra cachoeira. Então, ele larga aquilo, ele sai dessas ideias do material e vive outra experiência, né? Como eu tinha falado antes. Então, é uma jornada muito interessante, muito bonita. Eu lembrei que eu ia falar. Eu ia falar sobre o relacionamento, né, deles como casal. Que eu acho que também é uma coisa que quem convive com pessoas que precisaram passar pelo luto, principalmente em idades mais avançadas, quando uma das pessoas falece, tem aquele sentimento de qual é o sentido? E o que eu gosto? O que eu sei fazer agora? E eu acho que é muito representativo no filme quando ela como mulher falece. Porque eu vejo que ele tenta manter ela por um tempo ali, né?
durante o filme, quando ela tá doente. Mas aí é como se quem tá aqui pra me manter, pra me sustentar. Eu acho que o filme, de uma maneira bem leve, também traz um pouco disso. E é uma coisa que às vezes é importante a gente discutir, principalmente na velhice, porque às vezes ou existe uma sobrecarga de um no outro por conta dos cuidados, principalmente relacionados à saúde, mas quando há uma perda, existe um sentimento de desesperança, que entra na crise, né? Ou que a Lara comentou sobre o Erik Erikson. Eu acho que é algo muito difícil, né? A gente, todos nós, perdendo ou não, né? A gente está tentando aprender a lidar com o que vai, né? E com o fim. Então, cada dia que passa, cada minuto que passa, a gente está envelhecendo, né? Então, a gente está perdendo. Mas olhar também para o que a gente ganha, eu acho que ajuda nesse processo, assim, né? E eu imagino que deve ser muito difícil, né? Vivenciar situações mais delicadas relacionadas a doenças, né? Nessa etapa da vida. Mas eu acho que tem muita coisa para ser olhada para além da dificuldade, né? Da debilidade, né? Tem as potencialidades. Então, acho que uma não exclui a outra, de novo. E até isso que você falou das potencialidades me lembrou de uma cena do filme que quando ele atinge o funcionário com a bengala, ele vai a júri, ele é julgado, né, como um criminoso. E quando a policial vai deixar ele na casa dela, eu acho que ele fala uma frase, que ele fala assim: Sr. Frederiksen, eu não acho que o senhor é um perigo, né? Ela até usa uma expressão. E eu fiquei pensando muito nisso, de como que existe um olhar da sociedade sobre a pessoa idosa. Ou ela é inválida, ou ela é um peso para o Estado, se a gente for pensar na questão da aposentadoria e tudo mais. E existem, pelo menos aqui no Brasil, às vezes poucos movimentos que vão trazer esse idoso para um sentido. Porque quando você, por exemplo, o idoso aposenta, a vida inteira trabalhando, às vezes até na mesma coisa, num ritmo ali, do nada para. É normal esse sentimento, né, de perda de sentido. E não há um trabalho que eu conheça hoje em empresas, e até trabalhos sociais, né, em equipamentos de saúde, que trata a aposentadoria, um grupo ali, né, vamos conversar sobre essa mudança de vida. E eu acho que a sociedade, às vezes, precisa olhar um pouco melhor para a velhice, porque é uma coisa que está crescendo, né? O Brasil está crescendo muito a longevidade, né? Está se tornando, às vezes, até um problema. Mas não devia ser um problema. A gente devia olhar isso como uma oportunidade de ampliar essas mudanças. O que vocês acham sobre? Eu acho interessante porque, por exemplo, eu vejo o meu avô, ele tem muita dificuldade de entender que ele tá ficando velho. Quando ele se depara com uma situação que ele não consegue lidar sozinho, é muito frustrante. Então, acho que realmente a pessoa idosa se tornar idosa é muito difícil dela entender, aceitar. E como você disse, Aninha, se tivesse alguma coisa que pudesse dar um suporte para a pessoa envelhecer melhor, ela poderia ter outros pensamentos, pensar positivo, né? Realmente somar alguma coisa positiva no processo de envelhecimento, né? Eu penso que isso tem a ver com uma lógica, né, da nossa cultura, infelizmente. Porque o que é velho a gente descarta, né? Então, se a gente... vocês falaram muito sobre ampliar a consciência, né? Acho que no outro episódio, e o quanto é com isso que a gente trabalha, né? A psicologia vem aí para ajudar a gente a ampliar a consciência, a transformar uma mentalidade em relação a diversas temáticas. Eu acho que essa do envelhecimento, né, querendo ou não, né, acho que nós aqui queremos passar, né, e estamos convivendo com pessoas direto ou indiretamente que estão envelhecendo também. É importante a gente olhar para outras perspectivas, né? A não ser só descartar, mas o que a gente pode aprender com essas pessoas que têm uma vasta experiência, né, para compartilhar conosco. E, assim, tem poucos, mas alguns dispositivos de saúde, né, capazes de transformar, de ajudar as pessoas idosas nesse sentido, né, que são os serviços de centro de convivência e centro de dia do idoso, né? Aqui em Franca mesmo
Tem alguns lugares como esses que fazem um trabalho bem interessante. Mas ainda é pouco divulgado, né? Ainda é pouco falado. Então, a gente comentar, né, sobre isso, acho que pode expandir cada vez mais. Eu até, quando você falou, né, do CCI, a gente tem estágio aqui no curso de Psicologia, no Centro de Convivência do Idoso, e eu fiquei pensando nisso, é muito pouco divulgado. E eu acho que é um papel, até um convite pra galera aí da publicidade que tá junto com a gente nesse projeto. Porque eu penso, igual você comentou do seu avô, eu penso dos meus avós. Eles assistem muito a TV. E pouco se fala sobre... às vezes assiste jornal, tá falando de tanta tragédia. E às vezes, principalmente quando é jornais que são no período de noite, que aí vai passar todas as notícias mais importantes, eles se envolvem com aquilo. Então, às vezes, ter que fosse, gente, uma propaganda mostrando os lugares que tem. Porque no Centro de Convivência do Idoso do estágio, eu não fiz esse estágio, mas a gente depois, as pessoas apresentam os estágios e a gente assiste. E muita gente falou que recebeu um feedback tão legal das senhorinhas que participaram dos grupos que os estagiários promoveram, mas falta essa divulgação. E tem, né, convênios de saúde que tem atividades para os idosos, mas falta a divulgação como um incentivo, porque às vezes essas pessoas não sabem e não são incentivadas a ir. E pensar num olhar até amplo, né? E locomoção, às vezes nas UBSs que os idosos frequentam muito, fazendo as próprias praças. A maioria das UBSs ou tem uma área ou é perto de uma praça. Então, eu penso que é importante, que é uma coisa que a gente discute no curso de psicologia, mas precisa de uma prática. E não uma prática só do psicólogo de chegar lá e fazer um grupo na UBS. Mas das outras áreas também, promover a divulgação. O convite é importante para a gente ampliar esse olhar. E o filme, eu acho que ele traz um olhar para isso, né? Igual o Russell, ele tem esse papel, né? De tirar o idoso do seu lugar ali de, você é um velho rabugento que mora nessa casa, vamos viver uma aventura e você é tão capaz quanto eu de andar e de atravessar e de estar comigo nesse momento. E aí entra o cachorro como companheiro, como amigo. Então acho que o filme soube tratar legal desses assuntos. Sim, e também trata bastante a questão do Russell, né? Ele, pelo que eu entendi, ele não tem um pai. Eu acho que ele fica com uma cuidadora, se eu não me engano. Eu não consegui, assim, distinguir. Mas ele sente muita ausência do pai, que o pai sentava e contava os carros, assim, chupava sorvete. E no final do filme eles fazem isso, sabe? Então também é importante para a criança. E quanto a essa questão de idoso, é realmente não excluir, né? Incluir. Muitas das vezes a pessoa fica lá jogada em um asilo, assim, e muitas das vezes ela tá lá e deteriorando, porque ninguém liga. E se vai fazer alguma coisa nova, acha que é besteira, porque é velhice. Então, é olhar para a velhice de um olhar mais de contemplativo, assim, que a gente tem muito a aprender com pessoas que viveram muito a sua vida, né? Altos e baixos e tudo mais. Então, essa é a minha percepção acerca da velhice. E, bom, para finalizar, eu queria que a Lara e a Laura falassem um pouquinho do que ficou do filme, o que vocês acham que mais marcaram e onde vocês se identificam também no filme. Pode começar. Bom, eu já falei um pouquinho, né, da parte que mais me chamou a atenção, né, sobre ele voltar para dentro da casa, né, e olhar para aquele livro. Acho que foi muito especial para mim o convite e reassistir o filme, porque na graduação, né, eu me debrucei sobre esse tema, né, eu estudei o envelhecimento, estudei solidão, né, qualidade de vida. Então, para mim, revisitar, né, até mesmo o meu trabalho e assistir o filme, acho que isso foi muito especial, assim, né? E, mais uma vez, acho que veio para mim como um convite para reafirmar algo que eu acredito muito, né? Que a gente tem muito a aprender, né, com os nossos encontros. Eu acho que tanto o Carl, né, quanto o Russell, eles aprenderam muito um com o outro. E assim também na nossa vida, quanto a gente aprende com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, se a gente estiver aberta, né, para explorar as aventuras que as pessoas, né, nos convidam, eu acho que a nossa vida vai ganhando um pouquinho de sentido e de significado
E a gente vai se desenvolvendo e amadurecendo, né, ao longo do caminho. E pra mim, como uma quase publicitária, eu acho muito lindo as questões visuais. O filme é muito lindo, né? A representação das cataratas também fica muito, muito bem feita, é muito bem trabalhada. E o contexto do filme em si me traz essa questão da vida, que, tipo assim, às vezes parece muito batido, né? Mas vida, gente, às vezes a gente esquece o que é a vida. A gente tem que viver, a gente tem que sonhar, a gente tem que pensar, criar. Então fica essa lembrança pra mim de que a gente tem que olhar pra vida como uma construção mesmo, como até como os primeiros 12 minutos constroem a história deles, né? Pra mim, o que fica de lição é isso, que a gente sempre é tempo de sonhar, de construir, de viver, e que a gente vai chegar na velhice, então que a gente chegue lá com saúde, com sonho e continue a conquistar, né? Fica isso pra mim. Que a gente saiba resolver a crise do Eric e Erickson muito bem resolvida. Amém, meu Deus. Queria agradecer a Lara por participar do podcast com a gente. É sempre bom ter uma psicóloga graduada para contextualizar um pouquinho. E agradecer a Laura, porque acredito que o último podcast que você grava com a gente, mas muito obrigada pela sua Obrigada, participação. Aninha. Sempre muito legal, eu adoro. Obrigada. E agradecer o Pedro, que está começando agora aqui no podcast do Movimente. E espero que você tenha gostado. Gostei bastante. Tô achando bem interessante, bem legal. E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais.